Jesus era um contador de histórias fantástico. As maiores lições que estão no Evangelho foram por meio de histórias, parábolas, comparações e histórias que Jesus contou para o povo, para ilustrar as verdades que ele queria mostrar. E eu descobri que, já faz um tempo eu descobri que a gente falar das histórias de Jesus, a igreja não entende. Porque o povo hoje acha que leite dá em caixinha. O povo acha que a uva nasce no supermercado, né? Ela aparece ali na prateleira. Que o trigo também, o pessoal não sabe nem que é do trigo que faz o pão, né? Então fica esquisito, você fala da semente, do grão de trigo e tal. E eu vi o irmão uma vez fazendo uma adaptação mais modernosa das coisas. E eu vou seguir por essa linha aqui. Mas o espírito é o mesmo, é que a história, que a comparação sirva como um gatilho de memória, né? Se a gente for no livro de Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, diz a Escritura que criou, pois, Deus o homem e mulher os criou, a sua imagem, conforme a sua semelhança os criou. E depois viu Deus que isso era muito bom. Se a gente olhar o texto, no capítulo 2, 3, vai descrevendo passo a passo como é que isso foi feito. A Escritura fala, no primeiro dia, Deus fez, né, os céus e a terra, depois fez separação das águas, houve luz, tem toda a sequência do Gênesis capítulo 1, e a gente vai, culmina no sexto dia, com a criação do homem, e diz que o homem pega um bocado de barro, faz um boneco, e ali está o boneco. Depois Deus vai lá e sopra o fôlego de vida, e o homem torna-se então uma alma vivente. Esse é o relato do Gênesis. E os homens agora no século 20 fizeram uma coisa bem parecida. Eu não sei nem como é que foi o processo, mas certamente foi um processo longo. E os homens se juntaram e foram e resolveram criar os computadores. E certamente teve um primeiro que foi criado. E hoje a gente usa essa coisa aqui, né? Em todo lugar tem. Computador novo, velho, feio, bonito, não importa, mas tem. E essa coisa é composta de duas grandes... são dois... Uma coisa que é isso que você está vendo, que é o hardware, né? E uma coisa que você não vê, mas usa, que é o software. Todo mundo entende isso? Entende, né? Mais fácil do que entender o processo da uva, né, Luizinho? Tem o hardware, que é isso que a gente vê, e tem o software, que é o que você não vê. O hardware seria o boneco de barro, o software é o sopro da vida, o fôlego da vida. Então, criaram uma máquina, criaram os componentes, os circuitos, e alguém desenhou o software para fazer esse negócio funcionar. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o computador foi na faculdade, em 1979. A gente desenhava o programa todo na mão, fazia umas caixotinhas, chamado fluxograma, né? E você fazia aquelas coisas, vai para aqui, vai para ali, faz isso, faz aquilo. Depois a gente pegava aquilo, levava numa perfuradora de cartão. Você botava um cartão na máquina, digitava aquele trem, saía o cartão furado do outro lado. Aí você entregava para alguém que ia lá dentro do CPD, botava aquele negócio para rodar, uma semana depois você ia saber se seu programa deu certo ou deu errado. Mas era assim. Mas o fato é que funcionava, correto? E desde então essa questão do software e do hardware não mudou. Isso aí foi aperfeiçoado, mas a ideia básica foi. E aí eu lembro assim, pô, cara, Deus viu que era bom, soprou a vida e estava ali. E aí o que fazia Adão? Deus deu uma tarefa para Adão: você sujeita a terra, você domina ela, você dá nome para os bichos, você bota esse trem para andar, cara. Deus deu a terra para Adão administrar. E todo dia, na geração do dia, Adão tinha um encontro com Deus para prestar conta. Era o primeiro discipulado. Jesus não inventou o discipulado já vem de Adão, ok?
Ora, na nossa ilustração, o computador todo dia ele atualiza, moço, não é isso? Você põe ele, você desligou o computador, daí a pouco no outro dia você liga ele e começa, aguarde, atualizações. Está atualizando. O que Adão fazia? Atualizava o software toda noite, porque ele tinha absorvido um monte de informações novas e agora, nessa conversa, ele atualizava tudo aquilo que Deus tinha para ele. Até que chegou um ponto que Adão percebeu que faltava uma coisa. O leão tinha a leoa, a girafa tinha o girafa, né? Ele falou assim: ô Deus, está tudo bem, está tudo ótimo, maravilhoso, mas eu estou sozinho. Não tem ninguém semelhante a mim. Deus falou: muito bem, Adão, você percebeu que você precisa de mais alguém. Que ótimo, está dentro do plano. Então, põe Adão para dormir, tira a costela, Eva é criada e viu Deus que era tudo muito bom. Adão certamente também gostou muito. E estavam eles vivendo perfeitamente bem. Nosso hardware sendo atualizado, com o software sendo atualizado com a Miss Universo, né? Adão casou com a Miss Universo. E ainda assim Deus zebra. Mas todos os dias então atualizando. Acontece um dia alguém foi bater um papo com Eva, a serpente, o mais sagaz dos animais, não é isso? Um dia um abençoado de um analista resolveu fazer um vírus e inventou o raio do vírus. E os computadores nunca mais foram os mesmos. Porque quando essa coisa é uma maravilha, isso funciona, que é uma beleza. Mas na hora que vem o bendito do vírus, meu amigo, arrebenta com tudo. E ele vai empesteando, e ele vem assim, vem com engano até hoje. Não varia nada e a gente continua caindo, né? A serpente apareceu bonita para Eva, não era uma cobra peçonhenta, era um ser bonito, era o líder do louvor, apareceu. Aí aparece aquelas mensagens bacanas, assim, você está lá abrindo sua caixa de e-mail e vem lá uma mensagem, você fala assim: nossa, isso deve ser legal. Clicou, dançou. Não é assim? A mensagem atraente, ou uma que bota medo: a Receita Federal te procura. Clicou, morreu. Vai baixar o vírus, vai dar pau na máquina e vai complicar. Foi o que aconteceu com Adão, meus amados. Eva comeu a fruta, Adão comeu a fruta, o pecado entrou, bagunçou. Quando dá pau na máquina, o que você precisa fazer? Formatar e reinstalar. Foi o que Deus fez, mandou Jesus. Jesus vem, um antivírus poderosíssimo, morre, ressuscita, e quando você entra no reino, crê, você é batizado, morreu, formatou. Você ressuscita, reinstalou o programa. A máquina tem a mesma aparência da antiga, é o mesmo hardware. É o mesmo hardware, mas é a mesma máquina, mas ela foi formatada, deletou tudo, apagou tudo, e foi reinstalado. Sistema operacional zero bala, totalmente novo. É novo ao ponto da Escritura dizer em Hebreus assim: olha, eu vos darei um coração de sangue no lugar do coração de pedra. Colocarei em vós o meu espírito, e eu vou inscrever na mente de vocês as minhas leis. Cara, serviço completo, total, não é isso? Mas a necessidade de atualização continua diária, queridos, porque mesmo você tendo formatado a máquina, colocado num programa oficial todo de tempo em tempo tem que atualizar, porque o vírus continua atrás do seu computador querendo te pegar, e você tem que colocar, e aí você tem que instalar um antivírus, você tem que instalar um firewall, não sei o que lá, esses trem aí. Eu não sou especialista nisso não, eu sou usuário e ruinzinho, mas o fato é que se você não tiver as proteções, vai dançar. E
Se não usar o antivírus correto, o vírus volta, querido. E dá problema outra vez. E tem que começar tudo de novo. E a coisa não anda. Mas além disso, acontece um negócio interessante. A máquina, só com o sistema operacional, para quem é leigo, para o usuário comum, não serve para nada. Porque você não entende o que está lá dentro. Você precisa de programas auxiliares, ou apps, aplicativos, né? Que a gente baixa no celularzinho. Pois é, na máquina a gente precisa também. Na hora de baixar o aplicativo é outro problema, porque você pode baixar aplicativo contaminado. Tem que ter cuidado. Oi. E sabe o que acontece, querido? Apesar da gente ter, ou apesar não é uma boa palavra, mas nós recebemos esse software todo novo, todo esse sistema operacional novo, mas ele não veio carregado com família.com, ou ponto 1, com casamento.2.0, não veio equipado com criação de filhos 3.0, não veio equipado com como operar na empresa, não veio equipado com isso. Ele veio capacitado a receber, mas não veio com o aplicativo. E aí você tem que baixar o aplicativo. E aí como é que funciona isso, querido? Você faz assim. Deus diz, você precisa de sabedoria? Upload. Ó, você ora e pede a Deus. O que é que Deus faz? Deus dá liberalmente. É free, é 0800. Download gratuito. Download. Baixou o programa. Você precisa do programa, você vai ao Senhor e o Espírito Santo faz o download. Mas tem nuvem também, tem uma nuvem de testemunha que nos cerca, meus amados. Agora a moda, né? Manda tudo para a nuvem. Pois é, o que está na nuvem? É o testemunho dos santos, querido. São seus arquivos aqui da máquina, tão preciosos, as fotos maravilhosas, né? Os programinhas, as mensagens, está tudo nas nuvens. A nuvem de testemunha que nos rodeia, queridos. É na nuvem de testemunhas que nós vamos baixar a maior parte dos aplicativos que nós necessitamos para a nossa vida diária. Vocês percebem isso? É na comunhão dos santos, é nessa grande nuvem de testemunha que nos rodeia, que nos cerca, que nós vamos ter acesso ao conhecimento de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa família, para o nosso trabalho, o que Deus tem para a escola, o que Deus tem para a carreira profissional. É lá. Relacionamento, marido, mulher, pai, filho, amigo e amigo. É lá. É na palavra. Precisa de sabedoria? A palavra é o livro da sabedoria que vai te instruir. E aí, queridos, isso precisa ser enriquecido e atualizado. A igreja tem perdido muito, queridos, por achar que já sabe. A gente acha que sabe e não busca. E quem não busca, não encontra. Quem não bate, a porta não abre. Quem não pede, não recebe. Não tem como. Porque se você não busca, ainda que você ache, você não vai saber que achou. Você não vai se dar conta de que achou nada de valor e de importância, porque você não está à procura de. E aí, bom, tem mil coisas para a gente baixar aí nessa nossa linguagem. Mas o que acontece? Às vezes a gente está meio descuidado, né? Baixando o arquivo, copiando o arquivo do irmão, né? Nada mal intencionado do nosso coração, mas às vezes você descuida e vem um vírus. E o vírus começa a perturbar, e aí você tem que ativar o antivírus. Então, o vírus é o pecado, sempre, né? É coisa do bicho.
Como é que você se livra desse vírus uma vez que você já foi baixado tudo novo? Meu irmão, você confessa. Você confessa, aplica o antivírus. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E está limpo para voltar a funcionar. E para funcionar bem. Com certeza, eu não sei se os caras que inventaram esse negócio de computador, de software, isso aí, pensaram no reino de Deus, mas é uma repetição da grande história, que é a história do Cordeiro. Como tudo nessa terra, é o mesmo processo. Tudo que se tem nessa terra é derivativo da história maior, da história original, da história do homem, da história de Deus com o homem. Aí então, meus amados, eu chego aqui, vou dar um salto aqui na Bíblia, saindo de Gênesis, que a gente estava falando da narrativa da criação, e vamos lá para Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que boa parte de vocês conhece de cor e salteado, um versículo muito citado, muito usado, mas que esses dias me saltou os olhos, já há algum tempo, mas esses dias ressaltou os olhos. Vamos só entender um pouquinho. Paulo, de 1 a 12, capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo fala do estrago do pecado, da salvação e justificação pela fé, e do resultado dessa justificação, o que isso causa na vida de homens e mulheres. Esse é o assunto, de Romanos 1 até 11. Primeiro ele fala do gentio, depois ele fala do judeu, e aí ele vai mostrando como é que o homem cheio do Espírito e tal, mas esse é o assunto. Todos estão condenados, e a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Bem resumido, né? Tem assunto para mais de metro aí no Romanos aí, mas bem resumido. Aí no capítulo 12, versículo 1, Paulo começa assim: rogo-vos, pois. Opa! Você sabe o que é rogar? Implorar, suplicar, pedir encarecidamente. Então é alguma coisa mais ou menos assim, gente. Dentro disso tudo que eu falei, vocês prestem atenção. Vocês prestem atenção, gente. Vocês ficam com ele. Por favor, abre a cabeça, entenda uma coisa: tudo que foi dito aqui depende disso aqui agora. Uma vez que vocês sabem tudo isso, pelo amor de Deus, não se conforma com esse século, mas seja transformado, renovando o seu entendimento. Sabe para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Acho que eu citei o 2 antes do 1, que era para também oferecer o corpo como sacrifício a Deus, um culto racional a Deus. Um culto racional é o que Deus está pedindo. Vamos ler de trás para frente? Se eu quero conhecer a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, eu precisarei de uma nova mentalidade. Eu não posso me conformar com esse século. E sabe o que eu tenho visto no correr desses últimos 35 anos? E às vezes eu mesmo faço isso. Computador restaurado, sistema operacional instalado, e gente fazendo download do sistema operacional velho. Quer um desempenho maravilhoso na máquina, mas está usando recurso do sistema corrompido. Quer trazer para a nova realidade aquele entendimento apodrecido, amortecido, que não serve para nada para o reino de Deus, e quer fazer uma conciliação do velho com o novo. Aí não funciona.
Aí 15 anos depois você encontra o abençoado fala assim: rapaz, eu fiz tudo que você falou com meus filhos e não deu certo, o menino desviou. Eu olho para ele assim: bicho, porque a gente tem que ter misericórdia, não pode falar, né? Mas que eu penso. Eu falo assim: bicho, você não fez. Você pensa que você fez. Você não fez. Sabe o que é pior? Por pensar desse jeito, ele fecha a porta para o conserto. Porque ele diz assim: a culpa é do meu filho, a culpa é de Deus, a culpa é do diabo, a culpa é do mundo, a culpa é da igreja, não é minha. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo certo. E na hora que ele diz assim: eu fiz tudo certo, ele diz assim: foi meu filho que fez a escolha. E eu não tenho nada para fazer. A situação fica sem conserto. Porque aquele que poderia fazer alguma coisa, assumindo responsabilidades, assumindo condutas novas, aquele que tem experiência, que tem maturidade, que conhece mais a Deus, que poderia se posicionar para que uma mudança ocorresse, não se posiciona. Porque ele prefere transferir as culpas. Queridos, quem fez isso foi Adão, o velho Adão. Adão, o que você fez? Foi Eva. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Se Deus perguntasse para a serpente, ela ia dizer: quem mandou você pôr a árvore aqui? Certamente. Antes que a serpente falasse: vamos, chega, Adão, é isso, Eva, serpente, está resolvido, todo mundo para fora, e vamos tocar a ficha, vamos em frente. Mas, queridos, infelizmente, muitos de nós, dentro da igreja, dentro da visão da igreja, da restauração, do nome que você quiser dar para isso, do discipulado, do quebrantamento, tem querido operar com um sistema corrompido. E, queridos, não roda. Sabe como é? Não roda. Vai dar pau na máquina. O desempenho da máquina vai ficar sofrível. O resultado não vai ser o esperado. Porque você está insistindo em usar velhas técnicas e velhos pensamentos para fazer coisa nova. Tem um ditado aí que eu já li, que foi Einstein que falou, não sei. Mas diz assim, que fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente é sinal de demência. Insistir em fazer do mesmo jeito e querer outro resultado é coisa de doido, gente. Não funciona. Por isso que Paulo fala assim: olha, todo esse poder liberado na salvação, toda essa graça de Deus derramada, toda a justificação, a santificação, a glorificação não vai valer de nada se você continuar tomando a forma desse século. Se você não se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, que é seu culto racional, nada da teologia vai servir para você. Não vai ter utilidade prática. Você só vai experimentar que isso é bom se mudar o valor, se mudar o entendimento. E sabe qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Muito tempo eu li esse versículo, eu ficava em luta, cara, porque eu ficava assim: Deus, você me quer em Vila Velha ou você me quer no Afeganistão? Deus, você me quer como empresário ou como pastor de tempo integral? Deus, você me quer casando com a Márcia ou casando com qualquer outra mulher nesse planeta? Isso foi há 27 anos atrás, né? Hoje não mais. Já está definido há 27 anos, há 28 pelo menos. Está bem definido. Mas eu gastava, cara, horas e dias e meses e anos e sem fazer absolutamente nada de útil para Deus, porque eu ficava querendo saber. Não, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Sabe qual é o centro da vontade de Deus? Que você seja semelhante a Cristo. Pô, Marquinhos conserta, e Marinaldo. Meu irmão, pouco importa para Deus se você é médico, advogado, gari, faxineiro, servente, pastor de tempo integral. Pouco importa.
Importa que você seja parecido com Jesus. Então não é essa a preocupação que o Senhor tem conosco. A preocupação é que Cristo esteja sendo formado em nós. E aí, quando Cristo está sendo formado em nós, Deus tem a liberdade de falar assim: Luiz, vamos ali do outro lado do planeta, que eu tenho um negócio para você fazer lá. Mas enquanto ele está embatucado, será que Deus me quer aqui, Deus me quer lá, Deus me quer casado, Deus me quer solteiro, e fica nessa, ele não faz nada, e nem discerne a vontade de Deus. Eu tenho que levar 20 anos para aprender esses negócios, amado. Misericórdia, aprende mais rápido. Vocês que são mais novos aí, aprende com os erros da gente. É mais rápido. Você consegue acelerar. Tem muito erro novo para vocês aprenderem. Entendeu? Os erros velhos do papai e da mamãe, vocês olham, aprendem e evitam. Isso é mais sábio. O primeiro deles é: para viver uma vida no reino de Deus, eu tenho que pensar os pensamentos do reino de Deus, os valores do reino de Deus. Eu creio que Deus chama pessoas para cada finalidade. Já falei, acho que isso aqui até da última vez aqui. Você faz medicina, é isso? Você faz medicina. A Bárbara foi fazer vestibular para medicina. Deve ter mais algum médico por aqui, ou vocês conhecem mais alguns? Imagine essa cidade sem gari. Quem vai dar conta dela sanitariamente? Imagina um hospital sem servente. Você é o... Sim, bicho, você estudou pra caramba, ralou, você é top, respeitado no mundo inteiro. Está no hospital que não tem servente. Faxineiro, o lixo se acumula pelos cantos. A enfermeira que está te ajudando tem que sair e deixar a sua cirurgia para limpar o lixo que ficou ali e jogar fora. Aí ela volta com tudo contaminado. Não, ela tem que passar na esterilização. Você não faz nada, cara. Mas ninguém vê ele. Ele passa invisível, desapercebido. Ele está furado, isso é errado. Os órgãos que a gente acha que tem menos valor, esses são os mais considerados. Não é isso que Paulo fala? Coríntios? Negócio é pegar esse raio desse microfone e animar o povo aqui falando, seja cantando, louvando, orando, seja pregando. Aí o irmãozinho está lá, fiel, todo dia cumpre o seu trabalho com fidelidade. Meu irmão esse dia estava falando da irmãzinha analfabeta, trabalha numa clínica na cidade aí, e ela é conselheira dos médicos e enfermeiros todos. A mesma irmãzinha ganha um salário mínimo, tem um marido que não é muito chegado ao trabalho, tem 2 filhos. Todo retiro que tem, ela é a primeira a se inscrever e a pagar o retiro dela e dos filhos. E ela aprendi um versículo que eu não sabia, não está na Bíblia esse. Ela disse que aprendeu com a avó dela: quem tem os olhos fundos começa a chorar mais cedo. O nome disso é poupança. Se seu olho é fundo, você tem que acumular lágrima para chorar. Essa é a lógica. Uma senhora servente, vive com salário mínimo, tem poupança. E às vezes empresta dinheiro para os colegas de trabalho. Aí de vez em quando ela chama os irmãos, de vez em quando não, de vez em sempre, ela chama os irmãos para almoçar na casa dela. Você chega na casa dela, não é assim aquele negócio pratinho regrado, não. Tem comida. Variada. Pode não ser sofisticada, mas tem comida. E muita. Mas conheço muito irmão e muita irmã aí que fica com problema com a despensa, porque chegou visita. Fica preocupado que a despensa não vai ter. E a irmã tem, e ainda tem, dinheiro poupado. Oi. Falei com o irmão, falei assim: meu querido, essa mulher precisa dar testemunho para nós. Nós precisamos aprender com ela, cara. Mas passa desapercebida. Entende?
gente não atina para o valor real das pessoas, do que está acontecendo, do que aquela pessoa caladinha, quietinha, que não fala, ninguém vê. Mas, meu querido, está lá em comunhão com Deus e de repente você está podendo falar porque ela está intercedendo por você. De repente você só está de pé porque ela continua orando. Quando você já desistiu de orar há muito tempo, ela continua orando, intercedendo, te apresentando diante de Deus, e você nem sabe e nem se apercebe. Queridos, a mudança começa aqui, não é do lado de fora. A mudança começa na nossa maneira de pensar. A pessoa é o que ela pensa, não o que ela pensa que é. Eu falei esse trocadilho no retiro de solteiro lá, o pessoal ficou, alguns vieram me perguntar, vou falar de novo. Você é o que você pensa, você não é o que você pensa que você é. Tanto é que em Romanos 12, versículo 3, Paulo diz assim: ninguém pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Sabe por quê? Porque a gente pensa de si mesmo normalmente que a gente é, bicho, eu sou o cara. É nada. Pense com moderação, pense com humildade, reconheça que outros estão à sua frente. Também não precisa ter falsa modéstia, não. Se você é bom no que você faz, você é bom. Você não precisa fazer propaganda disso, não. As pessoas que virem isso vão fazer propaganda, fica tranquilo. E outros que virem também vão fazer propaganda contra, também fique tranquilo. Das principais fontes de comentário é a inveja, né? Deixa eu só citar algumas coisinhas aqui de pensamentos arraigados que nós temos e que nos complicam muito. Eu tenho lido a respeito com essa questão do empreendedor, a gente tem falado nesse assunto várias e várias vezes. Vou falar um termo aqui. O irmão está de tempo integral no ministério. O que isso significa para você? Ou André é um homem, é um ministro de tempo integral. O que isso significa na sua cabeça? O que ele faz? Oi? Ele vive só por conta daquilo, o quê? Ele estuda em tempo integral, ele vive só para aquilo. Mas quando eu falo assim, ele é ministro em tempo integral, o que você entende com isso? Oi? Integral inteiro, tudo bem. Ele está servindo a Deus integralmente. Quem aqui é ministro em tempo integral? Não, eu perguntei quem é. Marinaldo levantou a mão, Laura levantou a mão, nem o Marquinhos levantou. O irmãozinho ali levantou, o Luizinho lá levantou, a Márcia levantou. Tá bom, pode baixar. Aqui. O normal, mesmo entre aqueles que se chamam de restauração, de visão da igreja, e que creem no sacerdócio universal dos santos, vocês conhecem isso que eu estou falando, né? O normal é pensar, é o pastor que não tem outra função a não ser cuidar da igreja. Correto, Silvano? A primeira imagem que vem na cabeça é tempo integral, Marinaldo. Marinaldo não faz nada, ele só cuida da igreja. Não é esse o pensamento? Seus colegas nunca disseram que seu pai era à toa, não? Na escola? Os colegas dos filhos do Vince falavam: seu pai não faz nada. O Vince trabalhava de 6 da manhã à meia-noite, é o normal, a rotina de trabalho dele é essa, de 6 da manhã à meia-noite. Mas os coleguinhas dos filhos dele diziam que ele não fazia nada. Qual é? Qual é a pegadinha aqui, queridos? É que na cabeça da congregação, o Marquinho é menos importante que o Marinaldo. O
Marquinhos ainda se ocupa das coisas seculares. O Marquinhos fica cuidando de coisa mundana. Pastorzinho de segunda. Vocês estão rindo? Nunca pensaram isso? Hã? Quem dera que o Marquinhos fosse pastor de tempo integral. Hã? Eu seria melhor assistido. E ainda é essa a intenção. Não é que a igreja iria crescer, mas não é que eu teria mais tempo com meu amado pastor, se ele estivesse lá o dia inteiro para me atender. É isso, queridos? É ou não é? Agora, abençoado, se você não é ministro em tempo integral, você está ministrando quem enquanto você está trabalhando? Diego? Se 9 horas por dia, ou seja, 60% do tempo que você passa acordado, você não é ministro de tempo integral, você está ministrando a quem, André? Hã? Não. Várias coisas. Várias coisas. Está servindo o outro. Então eu vou falar uma coisa aqui. Depois o Marquinhos conserta. Meu irmão, se você está passando 60% do seu tempo servindo o outro, pede conta. Você vai para o inferno. Você está no lugar errado. Porque você foi chamado para ser sacerdote em tempo integral. Não importa se é funcionário público, se é empreendedor de sucesso, né? Se é estudante na federal ou na particular, não importa. Se estuda curso de área 1, 2 ou 3, não importa. Se você passa 9 horas por dia fazendo qualquer coisa que não é servir a Deus, meu querido, a nossa pregação até aqui foi vã, é inútil, não alcançou o objetivo. E você está vivendo a vida dividida, porque no sábado à noite, na hora que você está aqui, ou na reunião caseira que você está lá na casa do irmão, aí você está servindo a Deus. Quando você está proclamando lá para alguém, na praça ou em qualquer lugar, você está servindo a Deus. Mas quando você está ganhando dinheiro, como se você não gostasse dele, né? Você faz algo menos santo, menos agradável. Amados, Martim Lutero, em 1520, um dos marcos da reforma protestante foi acabar com esse entendimento. Acabar não, foi tentar acabar com essa separação entre o sagrado e o profano. Para quem é santo, querido, tudo é santo. Então, André, na verdade, quando você está lá estudando aquele trem lá, na faculdade, que eu nem imagino que seja, faça isso para Deus. Você está ali para Deus, você não está ali para ter diploma de médico, não. Marquinhos, na hora que você está montando armário, você não monta, né? Como já diria Paulinho, tivesse aqui, ele me conhece. Ele não monta, não. Marquinhos é dono de marcenaria, ele não é marceneiro, não. Mas quando está lá negociando os preços e não sei o quê, aquilo é tão santo quanto quando você está aqui pregando, moço. Se não é tão santo quanto, para de fazer. Para de fazer. Mas, queridos, isso está impregnado na nossa cabeça. E eu conheço, esses dias eu estava conversando essa coisa com o irmão falou assim, não, o irmão sai lá e fala assim, poxa, acabou, agora tem que ir lá amassar barro para Faraó. Tem crente amassando barro para Faraó até hoje. Mas ele pensa assim, amado. Então 9 horas por dia, todo dia, 5 dias por semana, quando não faz hora extra no sábado, ele está lá amassando barro para Faraó, e sem o feno, ele tem que colher no campo ainda. Por quê? Porque ele pensa assim, queridos. Ele pensa com mente de escravo. Ele é filho, mas ele pensa com mente de escravo. Por isso que Paulo fala, gente, entenda uma coisa.
Se não mudar a maneira de pensar, o reino de Deus não chega, as coisas não mudam. Agora você imagina, se vocês saíssem aqui assim uau, o Espírito Santo deu uma revelação tremenda, todo mundo plenamente convencido que é sacerdote em tempo integral no que você faz, não importa onde você esteja, você está ali para a glória de Deus, para servir o próximo. Você imagina a confusão que nós vamos fazer nessa cidade. A professora está dando aula lá, não está lá fazendo, porque se ela não fizer, ela vai passar fome. Não vai, queridos. Deus disse que se você busca o reino em primeiro lugar, você vai ter. Isso é promessa. Então você não está dando aula porque se você não der aula você passa fome. Você está dando aula porque Deus te colocou ali para ser sal e para ser luz. Entenda isso. Entenda, essa é a sua missão, esse é o seu chamado. Se não é, pede conta. E vai fazer o que Deus te mandou fazer. Você é empresário, meu querido? Rapaz, aquilo que a gente está falando de capital espiritual. Meus irmãos, os primeiros missionários. Qual era a profissão de Abraão? Pai da fé, de judeus, árabes e cristãos. Qual era a profissão de Abraão? Sacerdote em tempo integral? Qual era a profissão de Abraão, gente? O que Abraão fazia para viver? Criava boi e ovelha e comercializava. Então o pai da fé era um comerciante, não era pastor. Ficou ruim, Marinaldo. O pai da fé de cristãos, hebreus e árabes, todos contêm Abraão por pai da fé, era um comerciante. E cá para nós, hein? A Bíblia ainda registra pelo menos 2 vezes que ele mentiu descaradamente para salvar a pele. Sem contar que ele levou um que não era para levar. Ló não tinha nada que ter ido junto com Abraão, era para ter ficado para trás. Mas ainda assim, é o pai da fé. Amados, no movimento depois da reforma, você vai lendo livros, várias iniciativas de missões começaram com empresas comerciais. Homens com visão comercial e cheios de Deus iam para terras novas e levavam o evangelho e levavam gente para pregar o evangelho, e eles mesmos eram ministros do evangelho e se entendiam assim. Mas não. Esse negócio de missionário é para gente de tempo integral. De fato é. Entra lá hoje oficialmente, sem profissão, sem dinheiro, entra pela fronteira normal com passaporte dizendo assim: sou missionário, estou no lugar de Paulo, substituindo Paulo, o apóstolo. Lembra aquele lá do século 30, do primeiro século? Pois é, eu sou sucessor dele, vim substituir ele. Entra, bota um dinheirinho no bolso, um plano de negócio na mão e diz assim: vim aqui criar emprego para a sua população e tirar o povo da miséria, pelo menos 3 ou 4. Seja bem-vindo, senhor, por favor. Mas a nossa mentalidade religiosa nos diz que não é assim, que temos que ter uma casta sacerdotal e a plebe, e nós pagamos a casta para cuidar dos assuntos espirituais. Fazemos que nem o povo do Antigo Testamento. Moisés falou assim: gente, vão subir, Deus está lá em cima. De jeito nenhum, rapaz, esse monte aí, bode vai lá comer, morre, nós vamos subir? De jeito nenhum, vai você. Terceirizaram a espiritualidade. Esse negócio de terceirização é velho também, tá, amados? Não é coisa nova não. O povo terceirizou a espiritualidade. Querido, nós continuamos fazendo isso. O moço está doente, chama Marinaldo, porque ele é o presbítero. A Bíblia diz para fazer isso, está certo. Só que a Bíblia também diz, antes de falar para chamar os presbíteros,
ela diz que aquele que seguir em meu nome expelirá demônios, pegará em serpente, curará enfermos, ressuscitará mortos. Queridos, quem seguir? Mente, pensamento errado. Nós temos tentado viver uma vida espiritual com a mente do velho Adão, e isso não funciona, querido. Tudo que é do velho Adão é para ficar na cruz. Como Paulo disse, o que para mim era lucro, eu considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E aí nós temos outro problema. Para mudar a mente, você é o que você come. Já falei que você é o que você pensa. E você pensa aquilo que você se alimenta. Entra pelos olhos e pelo ouvido. O que você tem lido? O que você tem pensado? Com a graça de Deus nós criamos 3 filhos, eu e a Márcia, né? Temos vivido bem, 27 anos de casado, 3 filhos, Daniel já está casada, a Sara deve casar agora em janeiro, o Vitor termina a faculdade agora em julho. Cara, viveram bem. Eu já contei essa história aqui, o Vitor com 15 anos me falou assim: pai, por que a adolescência é complicada? Eu falei: filho, tem lugar que a adolescência é assim, o menino dorme menina, acorda homem, já casa. A adolescência dele dura a noite. É assim, pai? É. Esse conceito nosso é ocidental. Isso, conheço adolescentes hoje de 50, 60. É comum encontrar, né? Homens de 50 anos agindo como adolescentes, tão vulneráveis, né? É assim, pai? É. Depois da adolescência vem o quê? Você vira um jovem adulto. Então tá bom, pai, a partir de hoje eu não sou adolescente mais não. Foi perfeito. Haja como homem, eu te tratarei como homem. E funcionou perfeitamente. De boa. Percebe? Agora você vê, um dia desse eu falar lá em Cobilândia para os irmãos. Nossa, 20 para as 10, deixa eu parar. Estava falando com os irmãos, falei assim: meus queridos, você conhece a história do bêbado? O bêbado virou para os caras assim: vocês veem que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Ele bebe muito, mas ninguém vê os tombos que ele leva para chegar em casa. Aí você vê assim: olha que legal, os filhos do Dar, que bênção, né? Que joia. Mas ninguém viu os tombos que eu tomei. Toda vez que tinha algum irmão que a gente via assim, vale a pena perguntar, a Márcia, principalmente ela, e eu também ia do lado para ver assim: como é que funciona? Como é que faz? O que você fez para conseguir esse resultado? Toda vez que a gente foi atraído por um título de um livro, ou que alguém nos indicou o livro, nós compramos o livro e lemos. E aquilo que a gente entendia que era de Deus, a gente aplicou com diligência. E nós não somos melhor que nenhum de vocês, meus amados. Mas nesse assunto a gente se aplicou com diligência. Porque, aliás, quando a gente foi casar, a gente era solteiro, já servia a Deus, nós quisemos estabelecer uma família para Deus. Quando fomos ter os filhos, nós quisemos ter filhos para Deus. Porque nós estávamos ocupados de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E mesmo assim, eu sou capaz de citar inúmeras situações que erramos. É só ver os defeitos dos meus filhos que você vai ver os meus. Você não precisa conviver comigo, não. Convive com meus filhos. Você vai ver neles coisas que nós não fomos capazes de bloquear. Mas naquilo que nós vimos e entendemos, meu irmão, a gente buscou seriedade para aplicar. Dá trabalho. Sabe, não é geração espontânea. Salmo, né? Fala aqui, quem gera como é que é, Laura? Quem gera um filho, Provérbios fala: quem gera um filho sábio, nele se alegrará. Aí a gente entendia isso assim: é fator genético.
Gerar um filho sábio é um fator de sorte. Sabe, na hora que ocorre a fecundação do óvulo, se os genes corretos, dependendo da confluência de Saturno, Urano, Netuno, né, os planetas estão alinhados e o mês que foi feita a coisa e qual signo que pertence, cá para nós, amados. Não é disso que ele está falando. Salomão não está falando de sorte. Salomão está falando de gerar, de trabalhar, de construir, de orar, de gastar tempo, de ser instruído, de buscar a sabedoria, para você viver nessa terra uma vida sensata, justa e piedosa, para você nessa terra experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se eu continuasse pensando como meus pais, o que eu ia colher, queridos? O que eu esperaria colher se eu continuasse seguindo a tradição dos antigos? O que vocês acham que daria para esperar? Então nós fomos atrás do reino de Deus e entendemos que o nosso entendimento precisava ser mudado. E eu continuo entendendo que precisa ser mudado. Agora eu só vou sentir a necessidade de mudança, queridos, se eu me expor deliberadamente ao novo, aquilo que é novo. Marinaldo apresentou o casal aqui, né? Bacana, glória a Deus. Bom, meu irmão, Deus os conserve em santidade e retidão. Deus os conserve limpos, puros, santos até o casamento e depois mais ainda. Tem gente que acha que casamento resolve, rapaz. Casamento às vezes complica pra caramba, né? Mas isso é uma mudança de mente. Porque mesmo no que se chama igreja hoje, tem uns pensamentinhos atravessados, amados. Mas muito atravessado. Primeiro deles, o cara casa para ser feliz. Casa não, você vai fazer outro infeliz. Case buscando o reino em primeiro lugar. Você vai casar? É bênção. Procure alguém que você vá completar. Fala assim: Deus, a quem eu posso cooperar para cumprir o propósito dele nessa terra? Perfeito. Deus vai fazer com que outro que esteja pensando assim te encontre. E aí um busca o bem do outro, os dois vão bem. Aí você entra para um relacionamento onde os dois querem tirar, não sobra, não tem o suficiente para nenhum. Mas onde é que nasce isso, queridos? Valores, intenções, propósitos, projetos, tudo nasce no entendimento. E o entendimento precisa ser renovado. Ele vai ser renovado na comunhão dos irmãos, ele vai ser renovado na leitura da palavra, vai ser renovado no estudo sistemático da palavra, no ouvir, como diz lá em Efésios 5, né? Enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor, sendo em tudo agradecidos, sujeitando-vos uns aos outros. É assim que a nossa mente vai ser renovada, queridos, e vai experimentar a boa vontade de Deus, que é, se a gente, estou parando, segue Romanos 12, ele fala assim: quem preside, faça com diligência, quem ensina, se esmere no fazê-lo, quem serve, faça na força que Deus supre, quem profetiza, seja segundo a proporção da fé, quem exerce misericórdia, com alegria. Ou seja, qualquer coisa que você esteja fazendo, qualquer que seja o seu chamado, faça o seu melhor, como você oferecendo a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. O culto racional não é você ficar 3 horas de louvor extravagante. Isso é um culto emocional. O culto racional é você falar assim: Deus, acordei, bom dia, legal, o que você tem para mim hoje? Quem eu vou abençoar no trabalho hoje? Aonde eu vou
ministrar o teu reino nessa manhã. Esse é o culto racional, queridos. Oferecer a si mesmo. Se oferecer. E eu afirmo, queridos, que você vai andar numa outra dimensão. Sabe aquilo que o povo diz que é careta, que é não sei o quê? Você vai ver que é bom, que é agradável, que é perfeito. Conheci um irmão que dizia assim: namoro agarradinho, casamento separadinho. Cara, pega no namoro é problema, é consciência culpada, entristece o espírito, culpa, medo, ciúme. E aí o cara dá os amassos antes e depois ele pensa assim, primeiro pensamento que o diabo bota na cabeça dele, depois assim, ela antes de estar casada comigo permitiu os amassos, ela vai permitir outros. E ela pensa a mesma coisa. Não é não? Tem que mudar aqui, queridos, para poder experimentar o que Deus tem para nós, para nossa salvação, justificação, santificação e glorificação ter valor prático nessa terra. Nós precisamos agir de acordo com o reino, com os valores do reino, pensar segundo o rei. Pensar segundo o rei. Pensar é bom, mas pensar mal é ruim. Pensar bem, pensar conforme os pensamentos do rei é bom, queridos, é necessário, é útil e vai mudar a sua forma de agir. E aí você vai poder declarar como João, o apóstolo, declarou: porque os seus mandamentos não me são pesados. Por que João podia dizer isso? Porque João amava os mandamentos. E João viu que na prática é muito mais leve viver segundo a lei de Deus do que viver pelos parâmetros desse mundo, dessa terra. Que Deus nos conceda essa graça, amados. Essa busca pela sabedoria, pela renovação do entendimento, por pensar do jeito que Deus pensa. Que você na sua profissão, na sua escola, no que você esteja fazendo nesse momento, você esteja fazendo tudo para a glória de Deus. Que você esteja prestando um serviço aos homens como quem presta serviço a Deus. Então, se você está varrendo o chão hoje, varra esse chão assim, o rei vai passar aqui, cara, isso vai ficar tremendo. Algum dia alguém vai ver isso e você vai ser recompensado. E se não virem aqui, meu querido, você vai receber recompensa direto de Deus. Mas o mais provável é que, se você se empenhar naquela tarefa que ninguém quer e fizer ela bem feita em algum momento, mesmo nessa terra, alguém verá e vai te chamar. Um irmãozinho lá em Teixeira, e eu vou parar aqui, era porteiro do hotel. Chegou no hotel, um figurão da Azul. Eles queriam montar uma filial lá em Teixeira. O irmão porteiro recebeu o cara, levou as malas, fez mais do que era requerido dele e do que o próprio cliente esperava. Um belo dia lá, o cliente chega para ele e fala assim: olha aqui, eu sou fulano de tal, trabalho na Azul, nós estamos montando a filial, eu quero você gerenciando a filial. O irmão saiu da portaria para a gerência, porque ele estava fazendo aquilo de todo o coração. Ele estava servindo a Deus. Ele não estava servindo Faraó. Ele não estava amassando barra para Faraó. Ele estava servindo a Deus, abençoando as pessoas que entravam naquele hotel. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que o Senhor desperte essa paixão, amados, e o entendimento de que ou somos ministros de tempo integral para o Senhor, ou nós precisamos de arrependimento.
ou nós não estamos nele. Ou não estamos nele. A máquina é benção, é joia. O programa instalado é 10. Mas se não usar os aplicativos corretos, não funciona. Não funciona. Amém, queridos? Deus abençoe.